É muito bom a gente vir para a casa de Deus e chegar aqui e falar: Senhor, vim para te adorar. Mas quando a gente ouve esse vim para te adorar, a gente fala: eu vim na tua casa te adorar, mas que a minha vida adore o Senhor o tempo todo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Tão gostoso a gente ouvir uma palavra em que a gente pode sondar a motivação do nosso coração. Quem esteve aqui sábado passado? Não. Lembra da palavra que o pastor Ronaldo deu para a gente, tão gostosa, sobre a motivação pura de sondar o nosso coração, né? E quando a gente chega aqui: Senhor, qual a motivação de eu estar aqui? Então eu queria que agora você pudesse fechar os seus olhos e com aquilo que está no seu coração, que Deus conhece, ninguém mais. A pessoa que está do seu lado, por mais que te conheça, não conhece a motivação do seu coração verdadeiramente, mas o Senhor conhece. Então eu gostaria que nesse momento você pudesse fechar os olhos, esquecer da pessoa que está do seu lado e falar para o Senhor: por que você veio aqui? Fala para o Pai: o que você veio fazer aqui? Papai, nós estamos aqui. É tão gostoso sentir um povo tão amigável, um povo amável. Nós estamos perto de pessoas que amamos, servimos a um único Deus. E chegamos aqui, temos um louvor gostoso com pessoas tão usadas para nos levar a uma intimidade com o Senhor através do louvor. Isso é muito bom. Mas por trás de tudo isso também temos a vida de cada um, como cada um chegou, o que está no seu coração, a sua necessidade. Mas o melhor de tudo é quando chegamos aqui para ouvir a Tua palavra, para entender o que o Senhor tem para nós, para buscar um crescimento espiritual. E não só para entender e guardar, mas para praticar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então, assim como a mensagem de sábado passado foi falando comigo a semana toda, o Senhor tem algo novo a acrescentar para nós e que isso venha frutificar no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que luz é essa? Não consigo ver ninguém aqui, ainda sem óculos, está forte essa luz aqui. Que benção. Assim é a luz de Deus, né, gente? Não pode estranhar isso. Bom, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Deixa ela abertinha aí, nós vamos acompanhar um pouco ela. Nós vamos falar sobre relacionamento. Gente, brigadão. Obrigada. Nós vamos falar sobre relacionamento hoje. Que nota você poderia dar para os seus relacionamentos? Primeiro, o seu relacionamento com os seus pais, familiares. Vamos lá, pais, irmãos. Qual seria a nota hoje que você daria para o seu relacionamento familiar? Pensa aí. E para o seu relacionamento no trabalho? Com o seu... Tá feia a coisa, né? Vai fazendo a nota aí, tá? Não precisa contar para ninguém, vai fazendo uma média. A nota do seu trabalho, ou na sua faculdade, no seu estudo, com aquilo que você faz, com as pessoas que você se relaciona ali. Qual seria essa nota? Agora, qual seria a sua nota na célula? Ou na igreja, com as pessoas que você se relaciona? Essa está melhorando um pouquinho, né? E se você é casado ou namora, qual seria a nota do seu relacionamento, no seu casamento, para o seu namoro? Amor, você não pode fazer vixe. Qual seria a nota que você daria? Somando aí todas, dividindo pelas 4 tópicos, você alcançaria uma média? Qual seria a sua média nos relacionamentos? Agora, o relacionamento top. Qual seria a sua nota no seu relacionamento com Deus? Quando a gente fala relacionamento com Deus, o que vem à sua mente? O que é um relacionamento com Deus?
Alguns vão dizer, é o meu tempo que eu tenho de oração, de leitura da palavra, é isso? É? É um tempo que eu tenho só para falar com Deus? Não, é como eu pratico a palavra de Deus. Qual seria a nota que você daria para o seu relacionamento com Deus hoje? Já fui melhorzinho, estou numa fase difícil, não, estou melhorando. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre relacionamento. Os 3 níveis de relacionamento que Jesus, no seu tempo entre o seu ministério, ele teve com as pessoas. E nós vamos falar desses 3 tipos de relacionamento, e eu gostaria que você fosse fazendo uma análise com essas perguntas que eu pude fazer assim. De onde você se encaixa? Qual seria o nível de relacionamento que você está tendo com Jesus? Você vai olhar algumas coisas, mas pensa em você. Por que eu estou falando isso? Porque eu pude ouvir essa mensagem, Deus tem ministrado isso através do discipulado na minha vida, na vida do Luiz, e a gente tem falado sobre isso com os nossos discípulos semana toda. Então, essa passagem, essa palavra está vindo muito mexendo comigo. E no início, na primeira vez, quando eu ouvia sobre esses relacionamentos, vinham, por isso que fulano é assim, olha, a gente na hora lembra de tal pessoa. E aí Deus foi falando comigo, essa menina precisa de novo, mais uma vez, ouvir isso. Até entender que Deus estava falando, qual é o nível de relacionamento que você tem comigo? Será que você está percebendo isso? E foi tão gostoso que durante a semana, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que ministrar a igreja, usar a minha vida? E Deus falou assim, aquilo que eu tenho ministrado na sua vida. Então, para mim vai ser muito gostoso e eu queria te dar essa dica. Não lembra de ninguém, não. Tenta colocar assim, onde eu estou aqui nesses relacionamentos? Como eu tenho me relacionado com Jesus? Pode colocar, Jesus te chama para um relacionamento de intimidade total. Pode passar, fazendo um favor. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. João 6. Jesus e a multidão. Esse foi o primeiro relacionamento que Jesus teve ali com aquele povo, a multidão. E a multidão era levada pelo quê? Por que a multidão seguia Jesus? Esse versículo diz, seguiam numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A multidão procurava Jesus porque ela queria algo de Jesus. Jesus tinha algo a entregar para eles. E eles o seguiam por onde ele estivesse, para que Jesus pudesse dar algo para eles. Era cura, era uma palavra que acalmasse o coração. Eles queriam receber algo de Deus, então eles caminhavam. A multidão é levada pelos ídolos, por algo que ela deseja, que ela almeja, que ela quer muito, e ali ela vai estar. Ela vai com extrema facilidade e volta. Ela nunca teve uma intenção de abraçar a cruz. Quando Jesus falava, ou curava, ou fazia a multiplicação ali dos pães, dos peixes, e dava comida, o que acontecia depois? A multidão desaparecia. E assim Jesus continuava. E aqueles que queriam mais de Jesus, seguiam para conseguir alguma coisa, senão também logo o deixava. Esse papel da multidão, a gente fala, Jesus se relacionou com a multidão. Ele trazia a palavra para a multidão. Mas ele sabia que a multidão não tinha abraçado a cruz. Poucos ali queriam Jesus verdadeiramente. Ele não as priorizou. Porque ele não chamava a multidão o tempo inteiro para estar com eles. Poucos seguiam a Cristo ali naquele momento. A multidão é assim. Ela procura Deus quando ela precisa de algo. Sabe aquelas orações
que a gente tem que se policiar? Porque parece que quando a gente tira um tempo para orar, a gente está fazendo o quê? Pedindo, 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 pedindo. A multidão era assim. A multidão seguia Jesus para pedir, para receber, para ter algo em troca. Muitas vezes a multidão são convertidos, batizados, mas que não têm nenhuma aliança com a igreja e nenhum compromisso com o corpo de Cristo. A multidão também está no meio de nós. Buscam seus próprios caminhos e vontades pessoais. São pessoas que não se deixam tratar. A multidão segue, está participativa, muitas vezes está entre a igreja, mas não se deixam tratar. Por quê? Porque muitas vezes já foram machucadas, decepcionadas com a igreja, com pessoas. Então hoje eu sou dona da minha verdade. Eu acredito em Jesus, eu vou na igreja, mas ninguém manda na minha vida, ninguém tem que dizer o que eu faço ou não, muito menos eu fazer o que alguém manda ou não. A minha vida com Deus é minha. Essa é a multidão. Ela não está aberta para ser tratada. E quando chega alguma coisa de confronto, alguma coisa para trazê-la para perto, ela some. Jesus conhecia a multidão. E ele pregou para a multidão. E muitas pessoas o seguiram, continuando ser multidão. Né? Eu coloquei aqui, ó, são convertidos, isso, algumas, não, pode mudar, obrigada. O outro. Algumas características da multidão. Relacionamentos distantes e impessoais. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, que não tinha célula ainda, e a igreja já era grande e era difícil conhecer alguém, porque entrava, saía, era aquela coisa de porta. Então você falava assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Não tinha mesmo, era difícil você ter um relacionamento mais íntimo com a pessoa. Você conhecia a pessoa que vinha na igreja. A gente não tinha esse relacionamento. E quando as células começaram, muitas pessoas fugiram de célula e fogem até hoje porque não querem se relacionar. Não querem que as pessoas saibam quem eu sou. E eu falo isso porque já me falaram, olha, eu não gosto de célula, pode falar o que for, visita, vê como que é. Não, não gosto, eu sei que começa ali a pessoa já começa a querer saber da sua vida. Eu acho que isso é muito impessoal. Célula é uma coisa impessoal. A multidão é assim. Ela não está aberta para ser tratada e nem deixar que as pessoas a conheçam. Os relacionamentos são distantes e impessoais. Diálogos superficiais e conversas fiadas. Diálogos superficiais. Se não se abre, se o relacionamento já é superficial, é difícil você conseguir chegar ao coração de alguém assim. Porque ela não dá essa liberdade. Então, eu já tenho ali o que eu vou fazer. Você só vem até aqui. Então, você pode conversar de tudo. De futebol, pode conversar do que está acontecendo, de uma programação que teve na igreja. Mas vida particular, você na sua e eu na minha. A gente tem aqui uma linha que divide essa intimidade. E assim era a multidão com Jesus. Fraca resposta à palavra de Deus, fuga de confronto, não se deixa tratar. Limite de crescimento baixo. Nada herdam espiritualmente. Fogem da cruz e vivem de aparência. Abraçar a cruz tem um preço. Isso muitas vezes a gente não está disposto a pagar. Então, eu posso vir aqui, participar das coisas, como a gente leu, convertidos, batizados, mas sempre na mesma. Tem uma vida infrutífera. É até triste quando a gente escuta falar, como a gente está entrando agora na fase de multiplicação, né, a fase de colheita, e a gente escuta a gente falar, olha, a pessoa está na célula. Eu escutei uma líder essa semana falando, olha,
Minha célula só tem gente assim, bastante tempo de igreja. Mas ninguém traz ninguém, ninguém chama ninguém. E fica nessa, já passou mais de um ano. Eu falo, gente, vamos trazer gente. Ninguém traz ninguém. O compromisso de abraçar a cruz e de entender o que Jesus quer, essa não tem. Mas eu estou ali, eu estou vindo, eu estou participando, eu estou aqui na igreja. Mas eu ainda não abracei a cruz. Jesus não priorizou a multidão porque ele sabia que a multidão não tinha abraçado a cruz. A multidão vai e vem. Às vezes nem é a mesma multidão que seguia Jesus. Porque quando eu já tinha conseguido o que eu queria com Deus, eu já não precisava mais. Até surgir algo que eu precise de novo. Aí eu volto para Deus. Mas enquanto isso, eu posso ir, posso frequentar. Esse era o relacionamento que a multidão tinha. E Jesus conhecia, então ele não priorizou a multidão. Existe um pouco das características que a gente pode se ver dentro disso? Não digo talvez todas, mas alguma coisa que ainda existe da multidão no meu relacionamento com Jesus? Vamos lá. Pode passar. O segundo relacionamento que tinha ali, que Jesus tinha, era Jesus e os seguidores ocasionais. Os seguidores ocasionais já é um pouco diferente da multidão. Por quê? Os seguidores ocasionais são aqueles mais participativos, mais ativos, que estão ali, querem se envolver, falam que guardam o estatuto, estão ali firmes, mas também não abraçaram a cruz. E a gente vê isso na parábola que está em Marcos 10. Vamos ler comigo a partir do versículo 17, que fala do jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando os olhos, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse jovem rico conhecia a palavra de Deus? Sim. Guardava os mandamentos? Sim. Estudando um pouco desse jovem rico, nesse texto que me chama bastante atenção, eu pude ver que ele tinha crescido na lei judaica, era realmente fiel. Como assim fiel? A marca dele era a fidelidade. Ele cresceu na lei judaica, então ele sabia toda a Torá de cor. E o que ele fazia? Ele obedecia, era fiel nos seus dízimos, estava sempre participando dos cultos de adoração, que ele podia falar que ele era cristão, que ele era ético naquilo que ele fazia. Ele sabia de tudo. E quando ele chegou a Jesus, que ele falou, bom, ele já estava com a intenção de mostrar para Jesus que ele sabia com quem ele estava falando. Jesus, na hora, falou, por que me chama de bom? Mais uma vez aqui, Jesus estava sondando a intenção do coração dele. Porque quando a gente chega diante de Deus, em oração, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, santo, o Senhor tem poder para todas as coisas. Então me dá isso. Jesus, naquele momento, já sondou o coração dele. Ele é conhecedor da palavra. E ele já queria ver que ele sabia quando ele chegou. E Jesus falou o que para ele? Por que você está me chamando de bom? Você guarda todos os mandamentos? Ele, sim, mestre, guardo.
E o que mais me chamou a atenção foi esse versículo. Mas Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. No livro de Mateus, fala de outro jeito essa mesma parábola, não usa a palavra como Jesus olhou com amor. Nesse sentido de Jesus olhar com amor, ele já imaginava o conflito que estava no coração daquele jovem. Porque ele chegou até Jesus, ele teve aquele encontro com Jesus, mas na hora que ele chegou para Jesus e falou daquele jeito, Jesus percebeu que tinha algo que prendia o coração dele. E ali ele usa 5 verbos no imperativo, que eu acho bem legal. Ó. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O verbo no imperativo é um verbo de ordem. Você ordena alguém, você é direto a alguém. E Jesus usou 5 nessa resposta, que seria uma coisa para ele: renuncia. Renuncia a tudo. É a renúncia e segue-me. E o que ele fez? Ele virou as costas e saiu. O jovem rico era um seguidor ocasional. Ele conhecia a palavra de Deus, ele obedecia os mandamentos, a lei, mas ele decidiu também não abraçar a cruz. Quantas pessoas também são assim? Ó, estou aqui. Venho, converso, me disponho, venho na vigília, estou em tudo, guardo as leis, sou dizimista, ninguém pode falar nada. Mas será mesmo que na hora que Jesus pedir aquilo, abre mão disso? Aqui o texto está falando de riquezas, mas tudo que a gente coloca no lugar de Deus se torna idolatria. No continuar do texto, Jesus volta a falar para os discípulos e mostra para os discípulos que aquele jovem não estava preparado para largar tudo. Até que ponto você entregou tudo para Deus? Será que assim como o jovem rico, você tem passado por tantas coisinhas que você acha que já está com um relacionamento legal com Jesus, mas na hora que Ele te pede algo, você fala: puxa, você pegou pesado, hein? Tchau. Vira as costas e sai. Eu fiquei com essa palavra no meu coração essa semana toda, falando quantas coisas eu já virei para o Senhor e disse tchau. Porque a vida que parece que a gente está tendo com Deus está legal, parece que está no gás. Mas quando eu preciso renunciar a algo em favor de Deus, peraí, isso aqui não dá. E Deus me entende. Sabe por que Deus te entende e não vai fazer com que você experimente mais? Porque Ele não mudou, olha lá, mesmo com amor, Jesus não diminuiu o padrão do discipulado para que aquele jovem o aceitasse. Jesus dá liberdade de escolha, mas Ele simplesmente vai embora, tornando-se o mais pobre entre os pobres. O que podia o tornar tão rico, o mais rico, de servir a Cristo e ser filho de Deus, Ele virou as costas por causa do dinheiro. O que está no lugar das riquezas? Talvez seja o dinheiro mesmo, pela busca incansável. Eu já escutei muitas pessoas dizendo: olha, eu preciso agora dedicar tempo só para os meus estudos. Então, eu já falei com a minha líder de célula, eu estou falando que eu não posso ajudar em nada na igreja agora. Se eu passar nesse concurso, porque se eu passar nesse concurso eu vou ganhar 10 mil. Aí sim eu vou poder ter tempo para Deus, aí eu vou poder dizimar mesmo, vou poder ofertar. Então esse é o desejo do meu coração.
Será que esse é o desejo verdadeiro do seu coração? É a sua vontade ou a vontade de Deus? Ele tinha tudo, mas ele não quis abrir mão. Aquilo que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria. Aquilo que a gente não consegue renunciar. O que está no lugar disso? Será que às vezes somos um jovem rico diante de Deus no nosso relacionamento? Os seguidores ocasionais, eles não ouvem. Eles simplesmente procuram as pessoas, estão abertos para participar de tudo que você chamar, qualquer programação da igreja, mas são raquíticos espiritualmente, porque não crescem, não dão frutos. A palavra de Deus que é aquele que permanece em mim dá frutos. A nossa vida tem que frutificar. Eu não posso chegar a um ponto que eu acreditei que o que eu vivo com Deus é suficiente, porque se torna uma vida medíocre. Quando o pastor Ronaldo falou de Tiago e João, que eles queriam sentar ao lado de Jesus, e qual era a intenção e a motivação daquilo que eles estavam pedindo, eu fiquei lembrando de uma oração que eu fazia tanto para Deus. Senhor, se a minha oração for algo que me afaste do Senhor, nunca me dá o que eu peço. E eu acho que era, porque muita coisa, olha, passou longe. Passou bem longe. Porque a gente acha que aquilo é de Deus, porque eu estou sentindo, porque eu estou ali. Mas será que isso é verdadeiro? Os seguidores ocasionais são mornos e vivem numa infância eterna. Quando eu li essa parte, nesse texto que a gente está sendo usado no discipulado, a palavra infância ali, que ele coloca em algumas características, pode até mudar, é coisa de criança mesmo. A psicologia explica aquela partezinha como uma fase de criança até 5 anos. E quando a gente fala de mornos e vivem numa infância eterna, é aquela pessoa que está ali disposta para receber também. Mas na hora que eu tiver que dar algo, não, aí já é difícil. Porque eu só quero que me escutem, quero que façam o que eu estou falando, quero que me deem atenção, quero que me deem carinho, que estejam prontos para atender na hora que eu preciso, mas ainda não se colocaram no lugar de servos, somente no lugar de receber. Olha lá, Jesus e os seguidores ocasionais. Quais são as características dos seguidores ocasionais? Relacionamento frequente, mas superficial. Eu coloquei ali, célula grande. Quando a célula começa a ficar muito grande, os relacionamentos são frequentes, não são? A gente não começa a se ver uma vez por semana? Mas é superficial. Porque uma célula grande, ela não tem como desenvolver ali o cuidado um a um. Aqueles que falam mais sempre vão falar mais. Aqueles que brincam sempre vão brincar mais. E talvez alguns que estão precisando se abrir, nunca vão se abrir num lugar como esse. Tudo que a gente começa a ver como grandioso, a igreja grande, sem cuidado. Hoje a gente tem os grupos pequenos que ajudam muito no cuidado. Mas mesmo com os grupos pequenos, existe uma grande dificuldade desse cuidado dentro do grupo pequeno. É verdade ou não é? Quem é líder aqui? Vocês não sentem essa dificuldade? Como cuidar de todo mundo? Eu tenho gente preparada para cuidar de todo mundo? Essa é a maior preocupação do líder. Não tem outro líder, não tem quem me ajude a cuidar. Por quê? Muitas vezes está aqui, ó. Relacionamento frequente, mas superficial. Eu ainda não estou aberto a começar a servir. Resposta inconstante à palavra. A gente vê que o jovem rico conhecia a palavra? Sim? Conhecia muito bem a palavra. Então a gente vê que tem gente que conhece muito bem a palavra, mas vive a palavra de Deus. Tem gente que pode ir lá na célula ser uma bênção. Eu ouvi
esses tempos de uma pessoa que serviu muito como líder e deu uma afastada e voltou. Ela chegou e disse assim para mim: eu queria uma célula, mas eu não quero uma célula pequena que eu tenho que começar, porque eu tenho muita bagagem para dar. Então, eu quero uma célula que eu possa ser bênção na vida das pessoas. Muitas pessoas se sentem assim. Eu tenho que ser bênção na vida das pessoas. Mas não pensam que essas pessoas, também tem muitas pessoas aí fora que estão precisando ouvir de Jesus e que eu e você temos o papel de trazer. Mas é difícil lidar com isso, porque eu ainda estou no centro. Eu conheço a palavra, mas eu ainda não abracei a cruz. Né? Ligações por conveniência com a liderança. Bom, vou ficar pertinho de quem aparece. Porque aí eu também apareço e eu também estou na área. Olha, a gente pode enganar uns aos outros, mas de Deus a gente não engana. E uma hora o tapetinho é puxado. Por quê? Porque aquele que não frutifica, que não está em Deus, não permanece. Serão os galhos que serão cortados e lançados no fogo. Tem tempo de validade para as coisas acontecerem. Células que não têm o foco em ganhar vidas, em crescer junto, tem data de validade para acabar. Sabe por quê? Chega uma hora que o grupo enjoa um da cara do outro. Gente, por incrível que pareça, porque nosso grupinho tá legal, tá bacana. Aí um já fala: eu vou visitar outra célula. Por quê? Porque não está tendo ali um mover do Espírito, não está frutificando, não está trazendo uma edificação para o corpo. E isso é constante. Precisamos ficar de olho, porque a gente vai se acomodando. O que mais? Fuga de cobrança. Isso é algo que faltou muito, eu acho, na minha vida, assim. Porque a gente fica com medo, assim, em célula. Eu passei por isso, tá, gente? Pode não ser algo que vocês tenham passado. A gente se torna amigo, íntimo das pessoas. E aí, quando a gente tem que confrontar ou corrigir alguém, você fica com aquele receio. Se eu falo, perco a amizade. Se eu falo, a pessoa não ouve. O que eu faço? Pessoas que não estão preparadas para o confronto são pessoas que não estão crescendo espiritualmente, porque eu preciso estar aberta a ser tratado. Até lembrei de um videozinho que a gente estava assistindo, né? Pastor Eibe, e ele falava que ele chegou para um discípulo dele, um líder ou um supervisor de célula, e aconteceu um problema lá, ele teve que confrontar esse líder. E aí ele chegou no líder e falou: olha, eu queria conversar com você sobre aquilo que aconteceu, porque a palavra de Deus aí diz que... Não, mas pastor, é que eu tenho que te explicar. Na verdade, isso aconteceu por causa disso. Ele: não, querido, vamos ver o que a palavra de Deus diz, porque a gente precisa entender a palavra de Deus. Pastor, mas eu sei o que a palavra de Deus diz, mas é que... Aí ele... Ok, você ainda não está preparado para ser confrontado, então você ainda também não está preparado para ser líder. Então você vai sair da liderança, agora vai andar comigo, nós vamos andar mais pertinho, e quando você estiver preparado para ser confrontado, corrigido, submisso, você vai poder também passar esse exemplo à frente. Imagina se a gente tem que fazer isso. Qual é a primeira reação quando somos confrontados? Justificar, não é? A primeira coisa é justificar. Não fiz isso porque não deu. Aqui, fuga de cobrança, de confronto. A gente não acha que precisa ser alertado daquilo que a gente tem errado, de onde a gente está pisando. Isso tem que tomar cuidado, porque é uma característica dos seguidores ocasionais. Vamos lá. Fidelidade às programações, normas e preceitos da estrutura religiosa, mas não se deixam tratar pela
cruz. Opiniões próprias muito fortes. Alguém conhece alguém que tem opinião forte? Hein? Vocês conhecem? Eu tenho. E é difícil. Porque quem tem opinião muito forte precisa aprender, fechar a boca, ouvir a opinião do outro, esperar a pessoa falar. E isso é ser tratado. Isso me lembra muito Pedro, né? Quando Jesus andava. Pedro sempre, Jesus mal ia falar, ele, falava na frente, fazia algo errado. Né? Quando estavam vindo os soldados buscar Jesus, o que Pedro fez? Tirou a espada, foi lá, cortou a orelha do soldado. Aí Jesus foi lá, colou. Pedro, não faz isso. A opinião dele era forte, ele era decidido, ele ia à frente, mas ele teve que aprender de uma forma bem difícil o que era ouvir e se calar. E ele se calou num dos momentos mais difíceis para ele. E carregou isso até Jesus voltar, depois que ele ressuscitou e vir falar com Pedro. Imagina como não estava o coração dele. Nós precisamos ser tratados quando as nossas opiniões são muito fortes. Geralmente a gente estabelece quem pode e quem não pode falar com a gente. Bom, você não pode falar comigo. Quem é você para falar comigo? Mas aqui está falando, olha, é submissão. Né? A ausência de entendimento e revelação da palavra de Deus. Quando a gente junta um grupo que cada um tem sua própria revelação e seu próprio entendimento da palavra de Deus, vira uma confusão. Eu já vi reuniões de meninos e meninas que se reuniam para orar, começavam a discutir a Bíblia e daqui a pouco estava quebra-pau, porque cada um acreditava numa coisa, confrontava o outro com outro versículo. Isso não traz um crescimento espiritual. Isso traz dúvida, porque é tudo superficial, não tem um conhecimento da palavra que a gente precisa buscar quando a gente acompanha, é acompanhado com alguém, de viver um relacionamento íntimo, de dar abertura, de aprender algo. Eu não ensino algo que eu não sei, mas tem muita gente ensinando muita coisa que não sabe. Mas nesse caso, o jovem rico sabia? Sabia. O que ele não fazia? Não praticava. Então a gente vê dois tipos de seguidores. Aqueles que vão falando sem ser um modelo, e aqueles que sabem, mas não são um modelo de prática de vida. E isso Jesus também não priorizou. Ele não acompanhava esses seguidores. E tem gente que fala, Jesus deixou o jovem rico virar as costas e ir embora? Deixou. Porque Jesus vai dar o direito de escolha a cada um de vocês. Então, qual é o seu tipo de relacionamento? E o próximo tipo de relacionamento, Jesus e os discípulos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 20. Esses versículos estão na parte de João que fala quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. Aqui um relacionamento já é íntimo, é total. O que Jesus fez? Pegou os caras totalmente doidos, despreparados, que já tinham sido desqualificados, e fez o que com eles? Andou com eles. O tempo todo no ministério de Jesus, ele chamou esses caras e investiu na vida deles. Ele passava para eles tudo que ele recebia. Nessa passagem do jovem rico, logo em seguida fala que quando o jovem rico se retirou, Jesus voltou a falar para os discípulos e começou a falar, olha, muito difícil aquele que tem muitas riquezas herdar o reino de Deus. E ali ele começa a explicar o amor, as riquezas, as outras coisas para os discípulos.
tudo que ele passou ali, ele caminhava com os discípulos. Todos eles pisavam na bola, mostravam as suas fraquezas, mas eles estavam abertos para serem tratados. Jesus priorizou os relacionamentos, o relacionamento íntimo, aquele relacionamento que ele tinha com os discípulos. Esse ele priorizou. Por isso que quando ele voltou, ele não voltou para a multidão e nem para aqueles seguidores que ele sabia que talvez obedecia muito bem a palavra dele, mas que na motivação pura e sincera do coração não tinham abraçado a cruz de deixar tudo em favor de Deus. Ele entendia ali. E quando ele voltou para os discípulos, esse texto diz que ele soprou, né? O Espírito, recebeu o Espírito Santo. Sabe por quê? Quem gera o crescimento em nós é o Espírito Santo. E se nós não estivermos dispostos a receber do Espírito Santo aquilo que Deus tem para nós, a gente vai continuar numa mesma etapa com Deus. Tá bom, até aqui tá legal. Mas o que é a renúncia? O que é essa cruz? Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou um alto preço para que eu, para que você pudéssemos estar aqui, salvos. Ter a certeza de que somos salvos. Então nós não somos deste mundo. Eu gosto muito de um texto que eu li, de uma explicação que diz assim, para entender o que era negar-se a si mesmo. O autor dizia assim, olha, pensa assim, você estava numa fila que quando você passasse ali daquela porta, você morreria. Receberia um tiro certeiro, pá, sua vida acabaria ali. Mas Jesus foi lá, no seu lugar, e com a vida dele, ele te tirou dessa fila. E como gratidão, a sua vida não mais pertence a você, mas agora, por gratidão, a sua vida pertence a Ele. Então você não mais vive, mas Ele vive em você. E o abraçar a cruz significa renúncia. Mas é uma renúncia que para algumas pessoas dá medo. Eu estou com um grupo de evangelismo, com algumas meninas, e a maior parte das perguntas, elas estão conhecendo Jesus agora, estão naquela sede gostosa, aquela vontade de saber tudo do que Jesus quer, do que eu tenho que mudar na minha vida, como que eu faço isso. A maior parte das perguntas são essas. Mas eu vou poder fazer isso? Isso eu não posso mais fazer? Mas por que eu não posso fazer isso? E agora, então, eu não posso ter mais vontade? Porque a luta de abrir mão daquilo que eu penso ser bom para mim, para entender aquilo que vem de Deus e o que Deus quer para mim, é muito grande. A cruz não foi algo fácil e não vai ser fácil. E Jesus nunca falou que seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E estarei convosco todos os dias. Mas a gente não toma posse da verdade de Cristo em nós. E a gente fica vivendo uma vida medíocre. A nossa vontade nunca vai ser melhor do que a vontade de Deus. Mas como que eu tenho certeza disso? Quando eu vou para a palavra de Deus e eu sei que a palavra de Deus é a revelação daquilo que Deus tem para mim. Então, se Deus chegar para mim e me pedir o seu Isaac, eu estou disposto a entregar? Por que tem tanta gente falando, não, eu não posso ainda liderar, eu não posso ainda servir? Eu estava dando uma olhada nas células da Rede Mais e vendo quantas células estão abençoadas, sabe? Células que tem pessoas ali firmes com Deus, sabe? Tem número suficiente de pessoas para multiplicar, para alcançar novas pessoas. E eu comecei a orar e falar, Deus, o que acontece? Da onde vem esse medo que rouba da gente a certeza de quem está fazendo as coisas aqui é o Senhor? Será que a gente ainda está naquela coisa que quem faz a célula é o líder?
É o líder que fala? É o líder que vai trazer a resposta para o que as pessoas estão precisando naquele lugar? Eu falei, isso é uma mentira do diabo, ao ponto que trazer um medo, que você fala assim, não tem ninguém. Gente, como não tem ninguém? As células que são menorzinhas têm 6, 8 pessoas, que é um número que tem células já se multiplicando com esse número. Mas, sabe, é um medo que é uma mentira do diabo, de ter a convicção de que eu nasci para servir. E sabe o que é serviço? É aquilo que o pastor Ronaldo pregou, falando assim, você nasceu com um único propósito. Qual é o seu propósito? Servir. E eu estou esperando o quê para servir? Mas as pessoas que estão dispostas a servir, elas já estão experimentando um relacionamento com Deus de discípulo de Jesus. E sabe quem é o modelo? Jesus. Jesus é o nosso modelo. É um alto padrão, porque ele pegou uns caras nada a ver. E se você chegar para mim e falar, na minha célula só tem gente nada a ver. Eu falo, esses são os caras. Esses são os caras. Jesus pegou esses caras. Eles já estavam desqualificados para muitas pessoas. Mas sabe o que mudou a vida deles? A prática de vida que Jesus demonstrou. Mas se você vier com aquela desculpinha, mas Jesus era Jesus, né? Gente, essa não cola mais, essa é velha. Sabe por quê? Porque os discípulos, eles tinham que dizer, olha para mim, porque eu sou imitador de Cristo. E quando a gente vive um relacionamento de intimidade, aberto ao discipulado, aberto a ser tratado, você vai falar, olha para mim, sabe por quê? Jesus já mudou a minha vida. Nisso e nisso eu já posso testemunhar que eu estou tendo vitória. Esse tipo de relacionamento traz maturidade espiritual, crescimento espiritual e vida de vitória, vida frutífera. Eu não estou pregando nada positivista, não, mas é tomar posse daquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus. Se Cristo vive em mim e não mais eu vivo, quem vive em mim é muito poderoso. Agora, eu não estou disposto a servir porque eu estou esperando o quê para ser bênção dentro da minha célula? O que eu estou esperando para ser? Jesus chegar e falar, meu amado, minha amada, seja líder. Vai, o Espírito Santo está sobre você. Quando você ergueu a sua mão e o aceitou e se tornou filho, seus pecados foram perdoados, amém? E Cristo habita em você. Não, mas é que para servir, eu preciso estar totalmente curado e tratado. Os discípulos não estavam curados e tratados. Eles foram curados e tratados e sendo usados por Deus, sendo acompanhados. E aquilo que mudava, que era acrescentado na vida deles, eles passavam com autoridade e poder. E aqui a gente vê que o Pai enviou. E logo em seguida, a gente lê em Mateus 26, que aí Jesus pega e dá um modelo para esses discípulos. Qual foi o modelo lá em Mateus 26? Ide, anunciai as boas novas, ensinando-as a guardar todas as coisas. Jesus estava falando, olha, a praticar todas as coisas. Esse ensinamento que Jesus falou, vai, era no 1 a 1. Mas as características de quem está preparado para receber um relacionamento íntimo de Jesus desse jeito, é bastante diferente da multidão e bastante diferente dos seguidores ocasionais. Dá uma olhada. O discipulado traz uma qualificação de crescimento espiritual que forma pessoas aprovadas e provadas por Deus. O discipulado acontece quando as pessoas estão dispostas, abertas a serem tratadas. Passa para a gente, por favor. Olha algumas características que o discipulado traz para uma vida de relacionamento com Jesus. Total intimidade. Intimidade. De sermos verdadeiros com Deus, de quem nós somos.
em uma intimidade com o outro, quando eu reconheço que há uma brecha, que há algo a ser tratado na minha vida, que eu não posso viver de aparência e que eu preciso ser tratada e eu preciso da ajuda de alguém. Eu preciso entender que eu preciso da ajuda de alguém. Parece que quando a gente começa a falar de discipulado, está todo mundo falando de discipulado porque agora é a pegada da igreja discipulado. Glória a Deus. Porque na correria geral, todo mundo fazendo as coisas, quantas pessoas não precisavam parar, ser ouvidas, acompanhadas e atendidas? O discipulado é algo de Deus. E o pastor Gilson já falou aqui pregando várias vezes. Por um momento eu escorreguei, Deus já tinha falado comigo, mas eu deixei passar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele voltou atrás e falou, é isso, não deixa passar agora. E eu fico feliz com isso, sabe? Porque eu vou ter um crescimento que talvez para mim já estava ali, ó. Será que daqui eu não tenho mais o que fazer, o que conhecer a Deus? Não, a gente precisa disso. E a gente vai experimentar isso quando a gente está aberto que outra pessoa, que Deus colocar, chegue perto da gente para ser bênção na nossa vida. Mas isso, preciso de intimidade. Máxima resposta à palavra. Eu quero saber mais da palavra. A palavra de Deus diz que o povo peca por não conhecer a palavra de Deus. Quantas vezes a gente pega a palavra, lê, usa o contexto fora do pretexto, ou o pretexto fora do contexto, para ir de encontro com o quê? Com aquilo que eu acredito. Mas aquela sede pela palavra de Deus, como o alimento que não pode faltar no dia. Quem ficar o dia todo sem comer, vai sentir fome. Tem gente que vai ficar muito irritado. Tinha uma amiga que fazia de tudo para ela comer no horário, porque se ela não comesse, ninguém aguentava ficar do lado dela. Até hoje ela é assim. A gente fala, vamos dar comida para ela primeiro, depois a gente conversa. Porque senão não vai ter diálogo aqui. Agora tem gente que passa uma semana, um mês, sem pegar na Bíblia. Ou então aquela semana, né? E quando vem para a igreja, onde está a minha Bíblia? Onde foi o último lugar que eu levei? Ou então, que nem uns meninos que tinham na minha célula, que ia para a célula, não levava a Bíblia. E quando eu falava, cadê a Bíblia? Está no meu coração. Falava, então lê o texto para a gente que tá. Não, ela não funciona sob pressão. Tem esses também. Mas máxima resposta à palavra é quando a palavra de Deus faz falta. Quando eu quero uma resposta para algo que eu estou vivenciando e eu acredito que essa resposta está aqui. Mas não daquela forma mágica que a gente fecha a Bíblia e fala, ai Deus, fala e abre. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos que dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas. Amém, eu sou pobre, não tenho nada, o Senhor falou comigo. Tem gente que ainda lê a palavra assim. Mas essa máxima resposta à palavra é quando eu tenho sede da palavra, porque eu sei que aqui tem resposta para tudo que eu preciso, mas eu ainda não aprendi a manejar, a deixar que isso me alimente, que a minha mente esteja totalmente ligada à palavra de Deus. Mas você tem sede disso? Peça, busque, tire tempo de intimidade com Deus e de conhecer a palavra. Se sozinho não dá, olha, começou a escola do discípulo. Quantos aqui já fizeram a inscrição? Está sendo bênção? Poucas pessoas, porque abriram 2 turmas e encheu. Mas em nome de Jesus logo vamos ter novas turmas. Mas quando a gente viu a apresentação da escola do discípulo, que o primeiro módulo é falando sobre Bíblia, né? Foi tão gostoso que eu falei, não, muito gostoso, eu quero fazer, eu quero aprender. Tem coisas para aprender, tem textos que a gente olha, não sabia que isso estava na Bíblia.
uma amiga que nasceu num lar evangélico e teve o pai pastor, né? Então cresceu mesmo vendo o pai pregar. Ela estava falando assim: olha, eu perguntei para o meu pai quantas vezes ele já leu a Bíblia. E ele falou assim: filha, não tenho ideia, mas eu creio que desde a minha mocidade, assim, até hoje, ele já bem velhinho, eu já devo ter lido a Bíblia mais de 20 vezes. Aí ela: mas pai, todo dia de manhã você está lá lendo a Bíblia, e cada dia que eu leio eu descubro algo novo. Olha que gostoso. Falei: oh Deus, como eu queria chegar a isso. Só depende de mim. A gente tem a palavra. A gente não tem tempo? Tem tempo sim. Tem tempo sim. Mas precisa vir sobre nós aquela vontade que vem com o Espírito Santo trazendo em nós de conhecer Deus através da sua palavra. Amém? Vamos lá. Abertura para se deixar tratar. Gente que não se deixa tratar não vai receber de Deus aquilo que Deus tem. Não vai. Sabe por quê? Porque aquilo continua em oculto. E difícil de Deus tratar, de Deus mexer. Não, isso aqui vai ser sempre quietinho ali. Cuidado. Tem coisas que vão ser aquele pecadinho que a gente chama de totó, né? Onde a gente vai? Vem totó, vem totó. Ninguém vê, mas ele está amarradinho em você. A cura vem quando a gente abre a vida para confessar e descobrir o que Deus tem. Então se deixe tratar. Se é algo novo, se é um momento novo que Deus está trazendo, Ele vai fazer com que você receba isso de Deus. Motivação pura e conhecida. Vida de vitória. Dependência e clareza nos princípios de Deus. Motivação pura. Desde a semana passada, essa palavra ficou gravada no meu coração. Deus conhece a motivação do seu coração. Se tudo que você faz, você ainda precisa receber algo em troca, se deixe tratar. Porque Jesus, Ele não ensinou isso através da cruz. A cruz era para não receber nada em troca. O modelo de Jesus é servir sem receber nada em troca. Servir por amor, por gratidão ao que Ele fez. Então, som do seu coração. Se quando você está fazendo algo, é esperando algo em troca. Isso é algo que a gente ainda vai precisar receber de Deus, para saber servir sem esperar algo em troca. E vida de vitória. Não tem como alguém falar que conheceu verdadeiramente Jesus e ainda não venceu em algumas áreas da sua vida. Não tem. Você tem que olhar para a sua vida e falar: isso mudou. Isso eu fazia, eu tinha dificuldade e hoje eu não faço mais. Eu posso estar lutando em outra área da minha vida, que sempre constante na nossa vida, a gente vai estar procurando consertar muitas coisas. Mas você precisa ter uma vida de vitória. Alguma coisa tem que ter mudado. Porque alguém que vive um relacionamento íntimo com Deus, já aberto a ser tratado, já recebeu vitória em alguma área. Amém? Então, sonda o seu coração. E aquilo que ainda precisa ser colocado diante de Deus, não perca tempo. Porque Deus quer tratar. E dependência e clareza nos princípios de Deus. Eu quero que Deus traga de forma clara o que Ele deseja de mim, para que eu possa ser obediente e submissa à sua vontade. Não mais a minha, mas a vontade de Deus. Então, se você ainda está folgado, sentado ainda, esperando o que Deus vai falar com você, você tem que tomar uma posição agora. Que tipo de relacionamento você tem tido com Jesus? Porque se for esse relacionamento de discípulo, de intimidade total, Jesus quer chegar pertinho de você e tratar o que precisa ser tratado. Sozinho, ninguém é tratado. Vindo à igreja, fazendo parte de uma multidão que ouve a palavra e sai, você não vai ser tratado. Talvez até num grupo pequeno, que você está lá toda semana,
mas ainda não chegou a ter uma intimidade de se abrir e ser quem você é, você também não vai ser tratado. Qual é a motivação de você estar numa vigília, num culto, na célula, se a motivação pura não for a aceitação da cruz? Renúncia total daquilo que pode estar no lugar de Deus. Amém? Para terminar, queria deixar isso no seu coração. O discípulo entende que para se ter uma vida de vitória, é necessário viver o princípio da cruz. Hoje, você deu nota para os seus relacionamentos, ou ficou fazendo uma média, mas no seu relacionamento com Deus. Jesus atendeu a multidão, Jesus atendeu os seguidores ocasionais, e Jesus andou, amou, passou autoridade para os discípulos. Que tipo de relacionamento você quer com Deus? Eu vou pedir para a equipe vir aqui e eu queria que você pudesse tirar um tempo mesmo. A gente já vai terminar, está no horário, mas não saia daqui sem fazer essa análise com Deus. Deus te trouxe hoje aqui para falar, olha, o relacionamento que eu apresento para você é um relacionamento de intimidade total. Sabe por quê? Ninguém esconde nada de Deus. Quem você é na sua casa, quem você é com os seus familiares, com as pessoas que você convive, se você é uma pessoa ética no seu trabalho, se você é uma pessoa ética com as coisas, se você tem uma vida de santidade, se você é um jovem que busca santidade e se guarda para um casamento, se você é um jovem que está aqui fazendo 1000 coisas, até na liderança, mas não tem uma vida de santidade, o único que vê todas as coisas e que pode te provar e aprovar é Jesus. Dele nada a gente esconde. Então, não tente viver uma vida de aparência. Esse é um novo momento para a gente como igreja. E eu creio que Jesus está trazendo algo gostoso demais. E como o Luiz falou para mim, amor, as únicas pessoas que podem barrar o que Jesus quer fazer na nossa vida, somos nós. Então a gente vai se colocar diante de Deus e vai dizer, Senhor, nós estamos abertos para a cura do Senhor. Para ser confrontados naquilo que o Senhor quer que a gente mude. Para que haja compromisso. Porque a palavra compromisso assusta muita gente. Porque eu já tenho muitos compromissos. E eu não posso abrir um compromisso de servir a Deus integralmente com aquilo que eu tenho. Então se coloca diante de Deus. Fecha os seus olhos. E fala com Deus. Papai, que gostoso ouvir a Tua palavra. E o Senhor nos trouxe uma palavra de um jovem. A maior parte aqui, todos nós estamos nessa juventude, passando para a vida de adultos, e sabemos que a Tua palavra nos ensina que aquilo que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. O nível de intimidade que temos hoje com o Senhor, o que vamos colher com isso, o que temos colhido com isso, talvez uma vida tão medíocre, sempre acontecendo as mesmas coisas, parece que vivenciando os mesmos problemas, estamos murmurando e reclamando das mesmas coisas. Papai, sonda o coração de cada um aqui. Papai, nós queremos que o Senhor faça, sim. Venha sobre nós com Teu Espírito Santo. E começa, Deus, trazer clareza ao coração de cada um que aqui está. O que temos, ó Papai, de multidão? Quantas vezes, ó Deus, somos como a multidão? Nos perdoa, Papai. Quantas vezes nos chegamos diante do Senhor somente com pedidos, 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 trocas. Tem misericórdia. Ó Papai, quantas vezes estamos no lugar desse jovem rico, que conhecia a Tua palavra, que se achava fiel, mas que quando virou as costas, quebrou o primeiro mandamento que ele achava guardar, que era servir ao Senhor, amar ao Senhor acima de todas as coisas. E quando ele virou as costas,
ele nem percebeu que o primeiro mandamento ele já tinha quebrado no coração dele. Papai, sonda o coração de cada um aqui, a motivação de cada um. Por que estamos aqui? Porque estamos na célula ou porque viemos a uma vigília. Senhor, que a nossa motivação seja pura, verdadeira, aprovada e reconhecida diante do Senhor, como verdadeiros adoradores que entenderam o sacrifício da cruz e aceitaram. E sabe, ó Papai, que não temos nenhum direito a não ser o direito de amá-lo, o direito de servir e fazer a tua vontade. E como isso é bom, Papai, isso vai além dos nossos pensamentos, daquilo que a gente imagina ser bom, porque a tua presença traz paz, uma paz que o mundo não tem, que riqueza nenhuma pode comprar, que é a paz de conhecer ao Senhor. Papai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor venha trazer mesmo algo novo para a tua igreja aqui. Nós pedimos para as pessoas que aqui estão, que venha algo sobrenatural do teu Espírito, que a gente venha experimentar um novo tempo, algo novo, algo que o Senhor despertou ao coração de cada um, para que a gente possa ser tratado e curado pelo Senhor. Que essa palavra, Pai, possa ficar a semana toda no coração de cada um, sabe? Sendo provado, alertado pelo Espírito Santo do que realmente, que tipo de relacionamento cada um tem contigo. E que nós venhamos, ó Deus, com uma sede grande, porque a tua palavra diz que até a vontade de te adorar vem do Senhor. Então nós te pedimos, traga uma vontade sobre nós, uma sede pela tua palavra, uma busca por santidade, por uma vida total de intimidade com o Senhor, de renúncia, de entrega, de gratidão. Que realmente, Papai, cada um aqui possa entender e viver o princípio da cruz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Fique em pé. Nós vamos cantar essa música e eu queria que você cantasse de uma forma diferente. Entenda que você foi chamado pela cruz de Cristo e se coloque diante de Deus. Palavras aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.